Fora da Caverna, mais uma edição especial para você, você também, você. E a guerra chegou. Essa é a edição especial. A guerra chegou, quero que você aproveite a sequência de vídeos que nós estamos fazendo desde a viagem do nosso presidente a Moscou e vamos fazer realmente a leitura conectando os dois vídeos anteriores que analisavam o papel do Brasil nessa situação toda, na situação pré-conflito e o conflito que veio hoje. É uma reflexão geográfica, geopolítica, de relações internacionais e de política interna. Está na hora de a gente entender um pouco melhor o quadro, a situação do governo brasileiro, as suas ideias, suas projeções em relação às relações internacionais, essa relação com a Rússia. Eu expliquei aqui já no primeiro vídeo, queria que você visse, então anota aí, você tem 3 vídeos na sequência, este mais os 2 anteriores, que eu vou querer que você assista. No primeiro vídeo eu expliquei que o Brasil, como membro dos BRICS, sempre teve seus presidentes visitando a Rússia, falando com o Putin, e o fato do Putin ser presidente ou líder da Rússia há 20 anos faz com que todos falem com ele. E aí eu minimizei esse peso que se colocava naquele momento na imprensa, na opinião pública, as pessoas perguntavam e tal, do Brasil estar se reunindo com a Rússia, do presidente brasileiro estar lá nesse momento de tensão. Duas coisas começaram a aparecer nessa análise, né? Que o presidente estava tentando estreitar laços de uma maneira estratégica com um país muito importante e que não poderia perder aquela oportunidade. Agora, a oportunidade, no caso, era o isolamento da Rússia. E aí vem a segunda coisa. Os Estados Unidos, o Ocidente, já não viram com muito bons olhos o Brasil ir lá, nesse momento que estava se discutindo sanções, estava se criticando as ameaças, a probabilidade de invasão. Aqui a opinião pública achava que era tudo mentira. Eu vi muita gente dizendo que era uma propaganda mentirosa estadunidense e tal coisa. Na verdade, eles tinham uma estratégia de fazer o Putin se expor sozinho, né? Provocá-lo de longe. E para que ele se expusesse e não invadisse, né? Isso eu estou falando dos Estados Unidos. E ele resolveu jogar de outro jeito, né? É um xadrista, né? Joga xadrez. Ele invadiu. Então aí fica duas coisas no ar. Uma, o direito do Brasil se aproximar de um parceiro, que não é o mais importante, os Estados Unidos é um parceiro muito mais importante do Brasil historicamente, em volume de exportações e importações, tudo, os Estados Unidos. A Rússia é muito menos, mas a gente é BRICS, né, com eles. Nós estamos no BRICS juntos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né, BRICS, com South Africa, todo mundo esquece do S. Outra coisa é você ir lá nesse momento e, pior, dizer o que disse o presidente brasileiro. O Brasil é solidário à Rússia. Então, eu sou solidário a você que está isolado num momento que é acusado de uma expansão imperialista sobre um vizinho. Tudo bem que tem uma discussão histórica aí, nós vamos ter momentos para falar sobre isso. Estamos montando uma live aí, eu, o professor Zavo, lá no Instagram, professor de História, para falar da história dessa fronteira russo-ucraniana, mas são duas. É a Rússia com a Ucrânia e a Ucrânia com a Polônia. São duas fronteiras que você tem que estudar a história para entender a diversidade. No dia 10 eu vou fazer uma outra live, 10 de março, e pretendo falar dessa questão das identidades. Então, é um salseiro, é uma complicação, uma complexidade tão grande que a maior parte das análises ela acaba ficando pela metade. Se você olhar só pela geopolítica, o expansionismo, a potência, não sei o que, terrestre, que a Rússia tem que se expandir, a potência ela sempre vai se expandir, blá blá blá, sim. Agora, se você olhar pela questão financeira, econômica, energética, também dá para ver. Os gasodutos. Os gasodutos, fica ligado nisso aí. Então tem o gasoduto na Alemanha, tem outro gasoduto, vai ter um, vai ter dois, não vai ter mais, foi suspenso. Como é que fica? Então é uma questão de gás. Também é. Mas há uma questão identitária que nós vamos abordar lá na frente. Tem que perguntar para o ucraniano o que ele acha, bicho.
E a maior parte da população ucraniana não quer essa aliança, essa identidade com a Rússia. Pelo contrário, quer se identificar como algo à parte da Rússia. E no Oeste há uma identidade muito mais com a Polônia, por razões históricas lá atrás, do reino da Polônia, que já governou aquela região, e por razões atuais, que a gente vai discutir ainda hoje. Se você pesquisar um pouquinho, você acaba descobrindo. Pesquisa fora, em inglês, tá? Não adianta ver aqui no Brasil, que não tem quase nada a respeito disso. E há outros fatores vários ali, né? Do país que tenta se colocar, não só com a OTAN, mas se aproximar da Europa. A Ucrânia tem esse interesse de se aproximar do Ocidente. Quando você é pequenininho perto de um grandão, você quer se escorar, se apoiar em outros grandões. Isso é natural de qualquer país. Então é o que está acontecendo com a Ucrânia. Agora, isto posto, vou fechar agora de novo com uma análise sobre o governo brasileiro que você precisa entender. Não vi ninguém falando sobre isso, mas é o que se trata. O presidente brasileiro não foi desastrado, nem burro, nem nada disso. Ele fez um salto estratégico, muito arriscado, de ir lá e falar o que falou. Estamos com a Rússia, somos solidários à Rússia. Ele está num processo eleitoral, esse ano ele precisa se reeleger, senão um monte de coisas vão cair sobre a cabeça dele. Tente ver quantos processos, ele é o presidente mais processado que já teve, não só com processos represados no Congresso, na mão do Lira, lá do presidente do Congresso, mas também, do presidente da Câmara, desculpe, mas também processos que estão lá parados no STF ou que são rejeitados pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Então, ele não sendo eleito, talvez possam esses processos andarem. Ele estava com uma chance de perder no primeiro turno já na próxima eleição, segundo algumas pesquisas. Não estou falando que vai acontecer, não é isso. A pesquisa é um momento, é uma tendência, mas havia. Então ele jogou com apoio externo, ele jogou bem até, dentro da lógica dele. Ele se alinhou com o Putin e com o líder da Hungria e outros líderes internacionais, que ele chama de conservadores, da chamada nova direita, e busca uma justificativa para ficar no poder. Embora o poder não precise de justificativa, todo mundo está no poder quer ficar, a verdade é essa. Mas, tanto a base quanto a oposição, quanto nós, os analistas, eu me coloco como analista, eu não sou situação nem oposição, nós queremos entender as justificativas, né? Os passos dos líderes. E o nosso líder quis apenas se aproximar, se escorar num líder poderoso, que estava num momento crítico, mas que mostrou que tem poder, invadindo. Hoje ele invadiu, mostrou que tinha poder. E vou te dizer outra, invadiu com aval do presidente brasileiro. Quando ele viu o presidente brasileiro, eu vou dizer uma coisa para você, o presidente do segundo país mais importante das Américas, não é o Canadá o segundo não, é o Brasil, que tem mais gente, né, um aliado muito forte dos Estados Unidos, teve participações marcantes em vários momentos, não só na Segunda Guerra Mundial, onde os canadenses tiveram até mais participação do que nós, mas nós temos vários momentos da história pesando, né, de uma maneira positiva, buscando a paz, na fundação de Israel, nos conflitos todos do Golfo, a gente tentou sempre ir pelo caminho da neutralidade e da paz. E quando esse país, o seu presidente, chega lá e diz, somos solidários à Rússia, num momento que a Rússia está dizendo, vou invadir, vou invadir, vou invadir. E o cara que está falando que vai invadir fala, olha, o mais importante aliado das Américas, dos Estados Unidos, já não está obedecendo mais Washington. E agora que eu vou... Foi isso que o Putin leu dessa viagem. E o que o presidente brasileiro ganha disso? O presidente ganha não só esse apoio, como também uma chance de fustigar, de ajudar a derrubar o presidente americano Biden, que ganhou do amigo dele, o Trump. Tem pesquisas que dizem que se tivesse uma eleição hoje, o Trump ganhava. Então eu preciso garantir isso, porque vai que o Bolsonaro consegue se reeleger e o Trump ganhar a próxima eleição.
nós voltamos ao paraíso na Terra para esse grupo da nova direita, que é a dobradinha nos dois países mais importantes e populosos das Américas, dois presidentes igualmente alinhados ideologicamente da nova direita. Resta saber para que esses caras querem o poder, do ponto de vista do que eles podem fazer e trazer para nós, pobres mortais, porque até agora não disseram muita coisa, né, ao que vieram. Trump até deixou alguns saldos mais positivos no seu governo lá, mas enfim, isso é um papo para um outro vídeo, um outro momento. Entenda o que eu falei. O presidente brasileiro usou uma catapulta, um escoramento no presidente russo para se fortalecer e conseguiu. 22% acreditaram aqui no Brasil que ele ajudou a segurar a guerra quando foi lá. E, ao mesmo tempo, ajudou, ele achou que ajuda a fustigar o governo de Joe Biden nos Estados Unidos, para ajudar a volta do Trump. Guardem isso, pensem nisso, coloque seu comentário aqui, repasse esse vídeo e preste atenção no noticiário. Estão dizendo hoje a nova ordem mundial começou. Começou uma nova ordem mundial. Será? Deixe sua colocação aqui, sua opinião, e a gente volta a falar disso outra hora. Saia da caverna.